E o Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da suspensão do pagamento das emendas de relator. Os ministros também votaram para que sejam adotadas medidas de transparência em relação à execução desses recursos. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes acompanharam a relatora da ação, Rosa Weber. O julgamento começou nesta terça-feira no plenário virtual do Supremo. Os ministros que ainda não votaram têm até amanhã para divulgar a sua posição. Ontem, em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a revogação da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das emendas de relator ao orçamento da União. Lira argumentou que a questão trata de matéria interna do Congresso e não cabe interferência de outro poder. Ele disse que o Judiciário não pode reiterar que o Legislativo adote determinado procedimento na lei orçamentária e afirmou que a suspensão pode impedir a continuidade de inúmeras obras e serviços em andamento. E aí, Zé, qual a repercussão dessa decisão do Supremo por aí? Algo que desagradou muito ao Congresso? Explica pra gente esse impasse aí em torno das emendas de relator. Tem gente que chama de orçamento secreto. É disso mesmo que se trata ou não? Queremos ouvi-lo, Zé. A sigla disso é RP9, elas são conhecidas assim. Ô, Vitor, se o Congresso existisse por um só motivo, esse motivo seria exatamente a elaboração e fiscalização do Orçamento Geral da União. É assim, o Congresso cuida do orçamento e fiscaliza a execução orçamentária. O Executivo executa. Só que uma grande novidade do Congresso Nacional, primeiro, as emendas tradicionais, emendas parlamentares, os deputados e senadores decidiram que elas são impositivas, ou seja, emendas aprovadas no Congresso Nacional necessariamente têm que ser liberadas pelo governo, qualquer que seja ele, sob pena de crime de responsabilidade. E depois os deputados colocaram também que as emendas de bancada são impositivas. Não satisfeitos, eles reservaram parte do orçamento para ser gerido no próprio Congresso Nacional e pelo relator. No caso agora, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ganhou poderes ali de distribuir dinheiro. Houve uma movimentação de 1 bilhão e 200 milhões de reais nos últimos dias. Os deputados de oposição decidiram, então, ir ao Supremo e dizer, olha, eles estão usando o dinheiro do orçamento para votar essa emenda dos precatórios. Mas só que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Essas são emendas e estão na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que podem ser definidas pelo relator do Orçamento Geral da União. E aí a ministra Rosa Weber deu uma liminar dizendo que se trata de falta de transparência e mais que as decisões de aplicação não atendem os pressupostos constitucionais de que deve-se ter uma, vamos dizer, você não pode privilegiar ninguém, né? O serviço público ele tem que ser geral. E aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, achou demais, se reuniu com líderes, estão invadindo a nossa área, atravessaram a praça e foram ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Luiz Fux foi criticado por marcar essa reunião e ele disse que sempre que um presidente da Câmara quiser marcar uma reunião com ele, ele tem que abrir a agenda. E ele disse, eu não posso fazer nada, cada ministro aqui decide o que tem que ser decidido. Mas aí ele colocou para decisão nesse plenário remoto do Supremo, né? Que é uma votação no computador. Coloca o assunto no computador, cada ministro chega ali e coloca o seu voto. E é isso que aconteceu. O Congresso Nacional, a partir desta decisão, não pode mais usar as emendas de relator. Esse naco grande do orçamento vai voltar para o governo definir e não o Congresso Nacional. Mas eu posso te adiantar que, sabendo disso, os deputados e senadores já estão elaborando uma nova lei para usar emendas ao orçamento da mesma forma, ou seja, fazer um pouco diferente e continuar na mesma coisa. Isto não é uma decisão de governo. O orçamento secreto, também chamado de tratoraço, é uma decisão do Congresso Nacional e não do presidente Jair Bolsonaro. Você, Guilherme Fiuza, que nos diz dessa decisão do Supremo. Fiuza. Olha, Vitor, não sei nem por onde começar, né? Quer dizer, orçamento secreto é uma mentira, né? Não existe orçamento secreto.
mais um eufemismo criado aí, o gabinete do ódio, a milícia do não sei quê, o orçamento secreto, o gabinete, como é que era aquele outro? Era o gabinete paralelo, não é isso? É a literatura do consórcio, né? O consórcio Força Renan. Ele vive disso atualmente, aquilo que a gente chamava de imprensa, né? Gloriosa imprensa, em outros tempos aí. Então, ela vive dessa literatura agora, orçamento secreto, gabinete paralelo, gabinete do ódio, não sei o quê, parará. E nesse vai da valsa, a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal exorbitar, mais uma vez, meter a colher em outro poder, surfar nesse caldo de cultura perigoso que esse consórcio está criando, né? Incensando Renan Calheiros, incensando ministros do STF a se transformarem, né, em autoridades absolutistas, não é isso que a gente está vendo? Monocráticas, etc. Então, mais uma vez, está aí o Supremo fazendo política, né? Me apontem uma decisão do Supremo que não seja, né, em matéria que envolva o governo federal, que não seja contrária ao governo federal. Não há nenhuma, não só as decisões, como as declarações. Ou seja, não é porque a gente deseja isso, não é porque a gente esteja fazendo uma contra-panfletagem aqui, porque a gente está vendo que dia sim e outro também, o STF faz política partidária, como vimos, por exemplo, na questão do voto auditável, que eles foram lá dentro do Congresso, não foram operar lá uma comissão, e eles fazem isso a vida toda agora. Né? E, bom, mas tem a base do governo. O orçamento, ele existe exatamente dessa maneira. As emendas sempre existiram. Eu acho que o orçamento impositivo é um equívoco. Eu acho que está errado. Né? Eu acho que é um veneno, mas ele foi aprovado. Ele foi aprovado pelo parlamento e ele vigora. Então, é assim que existe, né? Quer dizer, como é que vocês acham que chega o dinheiro lá no município? São as emendas ao orçamento, isso sempre existiu, né? O que você não pode ter é promiscuidade, o que você não pode ter é venda, como houve no petismo à larga, né? Venda de favores, como foi o mensalão, a compra de deputados, atrelar decisões, por exemplo, de medidas provisórias, como se fazia no Palácio do Planalto, a propina, não é isso? É isso que não pode haver. Agora, o Congresso é um conjunto, um universo de parlamentares que são representantes das suas bases e eles vão lá e apresentam as emendas para as suas obras, para os serviços sociais, etc., etc. Uma parte da administração do país é feita assim mesmo, e sempre foi. E agora o STF está entrando em campo, dizendo, não, agora quem decide é a gente. Quem decide se tem dinheiro ou não tem dinheiro para o município e tal, como é que eles podem saber? Não, é porque eles estão seguindo atrás de uma cantilena, de uma ladainha, do orçamento secreto para cá, orçamento secreto para lá, tudo tem um nomezinho, né? Da milícia, da fake news, etc. E aí eles se metem em outro poder, como se meteram na época do impeachment da Dilma Rousseff, como se meteram agora na época do voto auditável, né, na época do impeachment da Dilma Rousseff, evidentemente para tentar ajudar o PT e evitar o impeachment. Né? Então é isso, mais uma vez o STF, Supremo Tribunal Federal, exorbitando e dando razão à desconfiança que a população cada vez mais tem em relação a ele. E antes do seu comentário, Augusto, a gente só acrescenta aqui a reação do presidente do Senado. Ele também reclamou dessa decisão do Supremo. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse discordar da decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento de emendas de relator. Para o parlamentar, a medida seria interferência por parte do STF e acaba travando a execução do orçamento. Augusto. Bom, estava na hora, né? O Supremo interfere na composição do Congresso ao prender um deputado federal. O Supremo interfere na pauta do Congresso ao determinar que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito. O Supremo interfere na demarcação das fronteiras entre os poderes ao invadir, né, o território
que deve ser administrado pelo Congresso, como neste caso. Então eu não vou discutir aqui o mérito do tema, tá? Não vou discutir aqui se isso é bom ou é ruim. É hora de parar o avanço do Supremo, porque ele já interferiu no Poder Executivo indevidamente, tá? Várias vezes, já interferiu no território do Poder Legislativo e vai passando a impressão muito pertinente de que há uma ditadura do Supremo aqui no país. Então é hora de botar o Supremo em seu lugar. Nada é mais importante que isso, nem o conteúdo de qualquer pauta em votação. 2 minutos, Ana. Esse é o ponto central, exatamente o que o Augusto disse. Quem vai ter a coragem de respeitar as nossas instituições e a nossa Constituição e frear, né, essa interferência aí do Supremo Tribunal Federal? Porque agora, quando nós lemos nas frases STF interfere, aí fica aquela pergunta que eu sempre faço aqui para o Augusto: STF interfere é pleonasmo ou é redundância? Porque dentro do nosso conceito institucional, dentro das nossas leis, isso não deveria estar sendo lido em lugar algum. No entanto, fica aqui, então, outra pergunta. Será que passaremos uma semana sem falar do Supremo Tribunal Federal interferindo em outros poderes? Nem um dia. Será que vamos chegar aqui numa segunda-feira e sairemos na sexta-feira sem que noticiemos que o Supremo Tribunal Federal ou que algum ministro do Supremo Tribunal Federal não tenha interferido em outros poderes, não tenha dado suas canetadas inconstitucionais? O grande problema do Brasil hoje não é apenas as reformas que não passam, ou o Congresso que é confuso, os 33, 34 partidos, essa confusão de centrão que uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro, mas a insegurança jurídica que a corte mais alta do nosso país, ela aí coloca diariamente na nossa vida cotidiana, e a mensagem que essa corte passa também aqui para o exterior de ditadores ali da nossa esfera jurídica que não tem freio, não tem os freios e contrapesos ali salvaguardados, ferramentas preciosas da nossa Constituição, e que não podem ser usadas porque exatamente os senadores estão na mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal por causa dos seus inquéritos aí sob o foro privilegiado. Enquanto não consertarmos isso, ficaremos discutindo aqui STF interfere nisso, interfere naquilo, para sempre.